Boa noite a quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje nosso assunto é bem interessante. Bom, agora que entrou um pouquinho mais de pessoas, vou me apresentar. Eu sou Dieliene, eu sou a grande tesoureira da jurisdição e eu sou da Assembleia Aurora Boreal número 3 de Vila Velha. E nosso tema hoje é sobre dicas de estudos. Vou até fixar o comentário aqui. Pronto. Hoje teremos a participação de duas irmãs. E eu vou chamar aqui a primeira, Yasmin. Tá dando para vocês ouvirem direitinho e me verem? Quando a Yasmin entrar. Que bom que tá tudo certinho. Vamos lá. Oi, Juliane. Ei, boa noite! Tudo bom, Boa Yasmin? noite, tudo? Que bom! E aí, Eu tô sem a luz da Assembleia, mas tudo bem. o que que você traz pra gente hoje de assunto? Então, eu tô aqui com o meu computador do lado, porque não dava pra fazer a live no computador, né? Seria bem melhor. Mas, eu trouxe várias dicas de estudo, aplicativos, perguntas para outra participante. Nada. Opa, pode começar. Vamos lá. Pode? Pode? Uma das dicas que eu adoro demais é para ter um ritual antes de estudar. É muito importante, porque assim você faz com que o seu cérebro entenda que você quer estudar, que você vai sentar para estudar, que agora você precisa ter foco. Então, no caso, meu ritual, digamos assim, é às vezes tomar um banho, de vez em quando eu nem tomo, porque eu já tomei, ou não, me arrumar, pegar água, desligar o celular, ou usar um dos apps que eu vou falar aqui também, usar um dos apps para monitorar meu tempo de estudo, e aí eu sento e começo a fazer minhas coisas. De vez em quando eu sento na cama, eu tô cansada, ou eu quero relaxar, ou aqui na mesa. E você faz mais alguma outra coisa, tipo, faz alguma atividade física para acelerar o metabolismo? Você ouve alguma música? Então, eu gosto de ouvir música para estudar. Eu acho que é muito bom, mas depende do tipo de música que você coloca. Porque Tem. se você colocar uma música com letra, você vai se distrair muito fácil. Você vai acabar cantando junto, não vai se concentrar, vai ficar ali assim, esquece do dever. Então, eu gosto de ouvir música clássica, gosto de Uhum. ouvir músicas que eu escuto, normalmente com letra, eu gosto de ouvir em versão piano. E eu também escuto muito lo-fi, tem vários tipos. Então, tipo, tem jazz, hip hop, que é o mais comum. Tem vários outros também. Eu só sei esses dois. Que bom! Eu também gosto muito de escutar música quando eu vou começar a estudar, porque assim me dá uma animada, sabe? Tira aquele ar de sono, de cansaço. É muito bom. E Sim. quais são os métodos de estudo que você segue? Então, eu, na maioria das vezes, gosto de fazer resumo. Porque o meu livro é gigante. São 5 livros, apostilas, né? Em torno do ano. Então é muita coisa. E aí eu faço resumos com as minhas palavras. Algumas eu pego no livro, às vezes eu escrevo com as minhas palavras para eu entender melhor.
Gente, eu acho que deu uma travada aqui no da Oi, Yasmin, Diriane. Oi. deu uma travada pelo lado disso daí, né? Ah, tá. Desculpa aí. Pode continuar. Enfim, eu gosto de usar resumo, né? Como eu disse, porque minha apostila é muito grande. De vez em quando eu faço ficha, ou eu uso flashcard quando eu quero, digamos, me testar antes da prova. Você Porque pode explicar pra flashcard, gente o que é o flashcard? sim, flashcard consiste em um papelzinho, sim. Deixa eu pegar um aqui, né? Enfim, um papelzinho, aí você coloca a sua pergunta e a resposta atrás. No caso, é um post-it, então, assim. E você faz a pergunta para si mesmo e tem que lembrar da resposta. E é muito bom, ajuda muito. Eu adoro fazer isso. Que- E eu também amo usar post-it, inclusive, ó, tem vários aqui na minha mesa de estudo, eu amo. É muito bom. Você disse que usa aplicativos. Como que você usa eles e quais são? Então, deixe-me ver aqui. Eu não vou lembrar de cabeça. Mas, enfim, quando eu tô no meio da aula, assim, que eu tô tendo aula online, né? Ou até quando eu não tô, eu vou anotando as coisas ali na pressa. Enfim, no meu computador, pelo menos, tem uma barrinha embaixo para pesquisar. E lá você coloca notas autoadesivas, que funcionam como post-it, só que no seu computador. Então fica, assim, muito mais fácil de você visualizar e você não precisa pegar ali, ler, você só clica e consegue ver tudo. Então eu vou fazendo isso enquanto eu estou fazendo minhas atividades. Eu consigo ver o que eu tenho que fazer, o que eu não fiz, o que eu já fiz. E eu também uso mais dois aplicativos. O Quizlet, que eu falei, que é um aplicativo para fazer flashcards, que a gente falou, né? E Uhum. você consegue fazer os seus flashcards e ele também disponibiliza outras listas de outras pessoas que já fizeram também. Então ajuda muito, porque se você quiser, por exemplo, flashcards de renascimento, tá lá, tem vários e vários e vários. Você tem que Mas você tem que ver uma lista do que está adaptado no seu conteúdo. Se não tiver nenhuma, você faz. Então é muito bom. Eu uso também o Forest. Quando eu vou estudar, eu ativo ele. Eu tinha escrito errado ali, então vou explicar agora. É um aplicativo, eu tenho a versão tanto no aplicativo quanto no Chrome. Só que no Chrome você consegue falar assim, você consegue editar para quais que você pode acessar, quais que você não pode acessar na hora do seu estudo. Por exemplo, eu boto para não acessar no Instagram. Então eu tento entrar no Instagram, ele fala lá, ele mostra que minha arvorezinha, flourish, né, floresta, vai morrer se eu entrar no Instagram. Então eu fico assim, ressentida, né? Porque eu não quero que minha árvore morra. Então eu volto a estudar. Peraí, deixa eu ver. Eu boto normalmente quando eu vou ler, ou de vez em quando eu vou estudar também. Tem barulhinho de chuva. No caso, esse é o único barulhinho que tem de graça. Os outros você tem que ir plantando várias árvores para conseguir dinheiro. Mas é isso. Tá muito Então, rápido. só para ficar mais claro, assim, para o pessoal que está entrando, tá assistindo, fala o seu, né, na verdade, o que você segue para estudar. Porque para quem não sabe, gente, que tá aí, a Yasmin tem um Instagram de estudos, depois eu vou deixar ali disponibilizado. Esse aqui, né? A Yasmin tem um Instagram de estudos e lá ela disponibiliza várias dicas e aplicativos. É muito interessante. Eu, particularmente, sigo e adoro as dicas dela. Sigo algumas que eu me identifico mais. Então, Yasmin, diz pra gente, qual é a sua rotina e o que você segue assim, passo a passo, desde quando você vai começar a estudar, né, um pouquinho antes, como é seu preparo, até assim, você dar uma parada. Tá.
Pra mim travou. Agora voltou. É. De manhã, eu botei que eu acordo 6 horas, mas eu não acordo 6 horas. Eu acordo 5 minutos antes da aula. E ainda dá tempo de eu me arrumar. Não sei como, mas eu me arrumo. E aí eu tenho aula até o meio-dia. Não, até as 11 horas. Depois eu almoço, descanso e aí eu começo a estudar. Eu pego meu copo d'água, sento aqui na minha mesinha. Eu estudo na sala, né? Quando eu tô tendo aula online, porque eu sou muito espaçosa. Eu tenho que ter um lugar pra tudo e a mesa da minha sala é grande. Então, E eu é boto muito todas as minhas coisas lá. importante isso, né? Ter um espaço para você estudar é muito importante para você ter onde guardar seus livros, seus cadernos, porque Sim, senão você fica tão comprimidinho ali que aí você se sente tipo, nossa, tá muito ocupado aqui. Parece que dá um up assim se você estudar em um local aberto. é verdade. Aí eu venho, eu migro da sala, venho aqui pra minha mesinha e começo a pegar minhas coisas. Eu adoro pegar minha garrafinha é muito grande, deve ter uns 750 ml. Eu tomo duas delas no meio da aula. Eu tenho que ficar enchendo. Eu adoro beber água enquanto eu estudo. Existem vários benefícios, né? Água é bom pra tudo. Pra estudar, pra memória, pra tudo. Água é vida. Eu começo aqui, aí tem vezes que eu tô muito cansada, que eu falo assim, ai, não quero mais estudar, não tá entrando mais na minha cabeça. Aí eu paro, eu arrumo tudo e deixo aqui. Quando eu decido voltar, pode ser 5 minutos depois, pode ser 2 horas depois, mas eu volto. Eu volto. Eu consigo fazer todas as minhas coisas. É o Depois eu importante, paro, canso. né? Tem Sim. até um método que eu até comentei com você no WhatsApp e nas nossas conversas, que é o método Pomodoro, né? Que diz para você Isso. estudar em 5 minutos ou 30 e você pausar 5 minutos, né? Para dar aquela descansada, aquela parecida na mente, para você fixar melhor o conteúdo depois que você for estudar. É muito importante dar essa pausa. É verdade. É legal também, tipo, quando você montar o seu cronograma de estudos, para quem vai fazer Enem, isso é muito importante, porque aí você consegue saber o que você vai estudar, quando você vai estudar, o que você Uhum. vai ter que estudar. Dá um dia de descanso. É mais comum ser sábado ou domingo, pode ser na segunda também, ou no dia da semana que você quiser. Não tem problema. O meu era no sábado, mas eu percebi, não, vai ser no domingo, porque tem coisas de sexta que eu não faço. E aí eu faço no sábado, que aí já é um dia seguido. E domingo eu fico livre. Ai, calma. Uma outra coisa importante de falar, como dica, é de que se você não conseguir cumprir tudo que você tem que cumprir em um dia, você, tipo, coloca aquilo pro outro dia mais cedo, antes das outras coisas que você tem que fazer no próximo dia. Porque você não deixa de fazer. Assim, acontece da gente não fazer no dia que a gente coloca pra fazer. Mas o importante é não deixar de fazer, não é? É verdade, antes tarde do que nunca. Exatamente. E eu achei muito interessante os aplicativos que você disse, porque além de ajudar a gente a estudar, também cronometra o tempo, né? Da gente nos aplicativos. É Não muito deixe importante. de entrar naqueles aplicativos, assim você não perde o foco. E para quem E tem iPhone, não consegue baixar o Forest, porque ele é pago no iPhone, tem outro app que substitui a mesma coisa. É o Plantier. Plantier. Também tem o Study Bunny, que você estuda e tem o seu coelhinho. Ali você tem que alimentar seu coelhinho. É muito bonitinho. Eu não tenho, mas eu já vi muitas recomendações de gente usando. Então eu acredito que seja bom. Yasmin, qual é o meio que você usa para tirar suas dúvidas? Porque assim, tudo bem que tem internet e tem videoaulas e tudo mais, só que às vezes bate Sim. realmente uma dúvida, mesmo você assistindo aquilo duas, três, quatro, cinco vezes. E como que você faz para sanar essa dúvida? Então, se eu tenho essa dúvida na hora da aula,
eu anoto, porque de vez em quando o professor tá falando, eu não posso interromper, eu anoto para eu não esquecer. E aí depois, quando ele para de falar, eu pergunto. Quando eu não tô em aula, eu anoto do lado do meu livro, ou no meu livro, tanto faz. Eu pesquiso, se eu não acho, eu pergunto pro meu professor no próximo dia. Mas eu acho que é assim. E, Eu até pergunto minha mãe, de vez em quando, pra ver se ela é, sabe. e como que você faz para poder fixar melhor o conteúdo sem usar esses aplicativos ou essas coisas? Você revê os resumos toda semana? Como que você faz esse método de rever os assuntos para não esquecer eles? Assim, eu faço resumo porque eu gosto de resumir, deixar muito compacto, para no dia da prova eu chegar e ler e explicar para mim mesma, para eu entender o conteúdo, como se eu fosse uma professora. Eu estou ensinando ali para os alunos. Então, eu acho que eu aprendo muito desse jeito. Eu já escrevi no meu vidro, acho que ele ainda tá sujo, por sinal. E eu acho que isso me ajuda muito. Porque eu sou muito comunicativa, mas eu também sou muito visual. Então, as duas coisas funcionam pra mim. Ver É coisas importante, que me remetam ao assunto, imagens, esqueminhas, qualquer coisa assim me ajuda. é importante saber do que mais te ajuda, se é ver o conteúdo ou fórmulas, né? Ou se não ouvir sempre, ou igual você disse, né? Audiovisual que você é. Então, eu acho importante você reconhecer o que mais te ajuda para poder você montar um esquema que vai te proporcionar melhor fixação da matéria. Acho muito interessante isso. E sua Não. listinha. Antes de eu sair daqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para Munira, que vai ser a próxima participante, né? Que eu queria me perguntar como é que ela tá se organizando nessa quarentena, porque realmente é muito difícil ter controle das coisas. Verdade, é muito, muito difícil. Porque a gente está em casa, a gente acaba se dispersando, né, do nosso foco e fica complicado. Eu mesmo, às vezes, Sim. acontece alguma coisinha, eu já vou lá ver, esqueço o que eu estava fazendo, quando eu vou ver, eu já bastante. Mas muito obrigada pela participação, Yasmin. Tenho certeza que suas dicas ajudaram bastante, bastante a muitas meninas, Ai, pessoas. obrigada, Jane, por me convidar. Tô muito feliz, tô muito realizada. Atingi meu objetivo de vida. Muito obrigada. Continue assim, que eu, né, com certeza continuarei te seguindo e seguindo suas dicas. Vamos ver só se tem algumas perguntas aqui. O pessoal está elogiando, dizendo que seguia algumas dicas suas. Sério que estão com saudade de você. Perguntou se você é do Espírito Santo. É para você se identificar. Sim, eu sou do Espírito Santo. Peraí que eu vou ver as perguntas aqui. O Fala sua que que assembleia também. perguntaram? O que perguntaram, Juliane? Se você é do Espírito Santo. Se apresenta aí, qual a assembleia sua? Então, gente. Oi, primeiramente, eu sou a Yasmin, eu tenho 12 anos. Tenho o Instagram de estudos, que é esse aqui que eu tô participando no live, depois me segue, tá? E eu sou do Espírito Santo. Peraí que eu buguei. E da assembleia? Qual E da assembleia? Assembleia Aurora Boreal. Isso, a número 3, Vila Velha, da minha assembleia, essa gatona. Então tá bom, Yasmin, muito obrigada. Eu acho Annelise, que você que é linda. ah, eu acho que de dúvida que eu tô vendo é só isso, né? Certinho. Então tá, muito obrigada, Yasmin. Aí você encerra aí para poder eu chamar a próxima, tá bom? Beijo. Tá bom. Tchau. Agora vamos chamar a outra participante, que é a nossa irmã Munira, irmã de maioridade, que também tem dicas maravilhosas pra gente. Alô, tá me vendo aí?
Pra mim, tudo ainda. Tá. Mas tá me ouvindo? Então, a gente tá. Eu acho que é porque quando abre, né, ele tem que dar uma estabilizada. Ué, É, tá travado ainda. Sniff. Quer chamar de novo? Ver se funciona? eu vou chamar aqui pra ver se funciona. Tá. Gente, calma aí, foi um erro técnico. Esperem só um pouquinho que a Munira já vai aparecer. Ai, que coisa. Minha internet tá super direitinho e tá travando a minha imagem. Poxa, Será que eu cliquei certo? clicou, que a gente tá conseguindo ouvir. Peraí. Ih, ela saiu. Vamos esperar que ela já vai entrar. Eu acho que ela vai tentar entrar. Deixa eu tentar colocar ela aqui de novo. Calma só um pouquinho, gente. Essas coisas acontecem nas melhores famílias. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. E aí, gente, vocês estão gostando do assunto? Tá muito legal, né? Várias dicas legais para ser seguidas. E agora temos a participação da Munira, que ela já vai entrar. Eu acho que ela desligou e ligou o Wi-Fi dela para testar se agora resolve. Deixa eu tentar chamar ela de novo. Aí, vamos ver. Munira, Pois é, continua a mesma coisa. A Maria Clara falou para eu desligar o Wi-Fi e voltar, mas aí eu não sei se atrapalha a transmissão aqui. entendi. Mas você tinha se ligado e ligado já? Não, não deu tempo. Eu voltei achando que ia funcionar. Não sei porque eu estava Se acompanhando vocês direitinho. pode desligar e ligar que enquanto isso eu falo aqui com o pessoal, tá bom? Beleza, então. Tá. Gente, enquanto a Munira não volta, eu queria falar um assunto com vocês também relacionado a estudos, muito interessante, que é a Débora Ladim e o curso que ela lançou. Para quem não sabe, Débora Ladim é uma vestibulanda, não, ela já entrou na faculdade, universitária de História da UFMG. Só que ela defende muito a causa dos estudantes e tudo mais. E pensando nisso, tendo em vista o cenário atual, ela criou um curso bem baratinho, R$ 1,99, porque é a taxa mínima da plataforma que vende. Ela criou um curso para poder explicar alguns assuntos que ela domina, que é sobre português, redação, né, no caso, e ela também chamou um amigo dela para participar desse projeto, um professor de matemática, e ele deu uma aula de 2 horas sobre matemática básica nesse curso. Então, ela está vendendo, né, disponibilizando esse curso por R$ 1,99. Depois eu vou ver com a Maria Clara para colocar o link aqui para vocês. E eu vou fazer um resuminho do que ela oferece no curso. Ela ensina sobre redação básica, como fazer a introdução, né, frases de início de redação. É, ela também fala sobre. Esqueci a palavra. Ela fala sobre filósofos famosos, né? Citações, lembrei, para colocar na redação. E é bem interessante. E também uma coisa que cobra muito no Enem é interpretação de texto e de imagens, né? Então ela também ensina algumas técnicas, ela trabalha essa parte do vestibular. E é muito interessante porque as coisas mais cobradas no Enem são português e matemática, né, que é a base fundamental. E aí, esse curso vai ajudar muitas pessoas a entenderem melhor as coisas, né, sobre esses assuntos de português e matemática. E era só isso, gente. Era só uma propagandazinha que eu estava fazendo. Vamos ver se a Munira voltou.
Deixa eu colocar aqui. Aí. O nome dela é da menina que fez o curso é Débora Ladim, tá? Vamos lá. Poxa, Monira. Realmente é implicância comigo. Eu verifiquei aqui no Instagram, tá tudo permitido, em câmera e tudo. Não sei o que que houve, gente. Não sei mesmo. Fiquei chateada. Ai, nem me fale. Como eu te falei, eu acho que assim, podendo conversar normal aqui com a imagem junto, fica menos engessado, né? Mas eu peço desculpas, mas na verdade está tudo ok aqui. A internet está funcionando direitinho, não é problema na internet. E estou feliz que eu estou vendo vários amigos meus até entrando aqui, algumas colegas de trabalho. E eu tinha preparado muitas coisinhas legais para falar, Não, mas mas vamos falar assim, só o áudio mesmo. tá, tudo bem então. Então, como eu estava dizendo, aí então eu tenho me organizado dessa forma, né? Em relação ao trabalho. Então, eu preciso organizar, né? Ter um horário também, assim como o estudante, né? Levantar num horário semelhante ao que eu já levantava para preparar as coisas de aula, né? Para poder estar bem disposta e me apresentar bem e ter uma boa execução da minha aula online, né? Porque ela é muito diferente do que a gente estava acostumado à aula presencial. Então, a gente sabe que está difícil, vamos colocar assim, para quem é estudante, mas para o professor também. Realmente todo mundo teve que se reinventar para colocar os conteúdos de uma forma possível de ser passada virtualmente, né? Então, a situação que a gente encara hoje é essa. E a Yasmin, ela falou sobre fazer fichas de estudo e anotações, eu acho isso importante. Eu também, quando eu estudava, principalmente ensino médio, pré-vestibular, eu particularmente fazia muito isso. Então, quando eu tinha que estudar principalmente algo que eu tinha um pouco mais de dificuldade, eu buscava escrever aquilo também para fixar melhor. E treinando em cima da minha dificuldade, porque assim como todo estudante, eu também tinha algumas coisas que eu não era tão boa, vamos dizer assim, quanto em outras disciplinas, né? Sempre fui muito mais da área de humanas. Então, você sabe que quem é mais da área de humanas, quando pega química, uma física, sente um pouquinho. Então, eu aproveitei isso da área de humanas para conseguir vencer um pouco algumas dificuldades que eu tinha em física, por exemplo, que era a teoria. Eu lia toda a teoria, eu escrevia. Na hora que eu ia resolver algum problema, eu ia pela teoria, voltava nela para tentar resolver o problema. E assim eu fui vencendo aos poucos, né? Mas fiquei na área de humanas mesmo, fiz pedagogia na UFES e depois fiz a pós também voltada para gestão de pessoas, né? Para trabalhar melhor um pouquinho nessa área. E aí, para os alunos, eu concordo com a Yasmin quando ela coloca sobre um local de estudo, né? Um local de estudo é realmente muito importante, assim como um local de trabalho. Então, eu preciso ter um espaço para trabalhar, para estudar, evitar local com barulho, com ruído. Então, quando eu preciso, né, tem mais gente em casa, eu vou para o meu quarto, posiciono o meu computador, o celular lá direitinho e já converso antes. Olha, eu preciso que vocês não me interrompam, porque eu vou estar em aula, né? Seja para quem é estudante ou para quem realmente está trabalhando aí home office, né? Meu trabalho está sendo todo home office mesmo. E, então, assim, eu acho que é um local calmo, limpo, sem ruídos. Eu gosto de ouvir uma música, às vezes, dependendo do que eu estou fazendo, mas tem hora que a música me atrapalha a concentrar. Então, tem hora que, quando eu estou fazendo algo que não exige tanto, eu ligo a musiquinha para dar uma relaxada, mas quando eu preciso assistir algum vídeo para passar para a aula, não tem como. Então, a gente tem que organizar isso. O material de estudo, né? É importante estar organizado. Então, a gente está em casa, é muito comum a gente procrastinar, dar uma enrolada, né? Enrolada entre aspas, né? Assim, você se distrair com mais facilidade do que você estar no seu ambiente de estudo. Então, isso realmente é um
um hábito, a gente tem que ir treinando isso todo dia um pouquinho. Como vocês falaram na primeira parte, poxa, né, hoje eu não consegui cumprir tudo que eu precisava, né, procura fazer no outro dia para não acumular, né, porque quando acumula realmente você fica mais né, atolado ali de conteúdos para estudar ou coisas para você resolver. Ó, você precisa me Às, interromper, você me fala. às vezes é melhor você não, se você não estudar uma coisa em um dia e você sempre estudar aquela matéria, é melhor você escolher seu horário de estudo, sua carga horária de estudo no outro dia, do que deixar essa matéria para ontem, porque ela é fundamental para a sua prova ou para o que você está estudando. Então é Sim, melhor sim. do que deixar ela para lá. Eu estou trazendo um pouco essa minha experiência enquanto eu era estudante, porque, como eu já falei, eu também tinha as minhas dificuldades. Então, a gente precisa realmente ter um pouquinho dessa força de vontade. E claro que em casos mais extremos, aí você precisa de ajuda de outros especialistas, né? O que não tem problema nenhum, às vezes você é muito ocioso, buscar uma terapia. Claro que eu estou falando assim, gente, de uma forma bem, assim, vamos colocar leiga, porque isso já aconteceu no meus tempos de estudo, né, quando eu fazia ensino médio, enfim. De alguns colegas se precisavam mesmo de um reforço, assim, de algum especialista. Mas se for para, né, como isso é para ajudar, não tem problema nenhum. Realmente a ansiedade é algo que deixa a gente assim um pouco mais acelerado. Então, em alguns casos, precisa assim, de algum acompanhamento, mas aí você precisa ir até um especialista, né? E verificar se você precisa de algum acompanhamento do tipo ou não, né? Ou se é só você, né, aos pouquinhos, junto com a sua família, tentar vencer essa dificuldade. Eu tô vendo aqui que me perguntaram algumas coisinhas, aí para não ficar para eu não avançar aqui e deixar a pergunta, a Yasmin perguntou como é que os pequenos estão se adaptando às aulas online e a Giovanni perguntou como é que a gente consegue entreter os alunos, né, por tanto tempo. Bom, olha só, eu vou falar na experiência que eu estou tendo na escola que eu trabalho, né, eu estou dando aula para alunos de Fundamental 1, primeiro ano, que é a alfabetização. Então, alguns ainda vão completar 6 anos agora, no meio do ano. Mas, no geral, 6 anos de idade. E eu estou ministrando só ciências, que é ciências humanas e ciências naturais. Como é que a gente está fazendo? A gente começou gradativo, né? A gente começou primeira semana com 30 minutos, na outra 40, e hoje a gente fica com os alunos até 1h20 de aula, né? A gente entende que eles têm um tempo de concentração que mais do que esse tempo já fica muito difícil para ele, muito cansativo. E na escola, eles também não ficavam tanto tempo assim direto em aula. Eles têm uma aula, depois tem uma pausa, entra outro professor, tem um recreio, então tem um momento de brincar. Então, eles têm tempos para equilibrar, certo? Então, assim como eles têm, né, as meninas maiores também precisam ter um intervalo. Como vocês citaram em alguns métodos. Estudam uns 30 minutinhos, param 5, levanta, vai ao banheiro, beber água, gente. As pessoas estão esquecendo muito de beber água, por conta do uso de máscara, ou porque não está fazendo muito esforço e acaba esquecendo, e é extremamente importante. Eu fico com a minha garrafinha aqui a tarde toda do lado do computador, vou bebendo aguinha durante uma aula, vou lá e encho de novo. Então, assim, mas aí voltando às crianças, a gente está fazendo dessa forma. Aí, se eles têm 1h20, na metade do tempo, a gente dá uma pequena pausa para eles também, de 5 minutinhos. Eles vão ao banheiro, bebem uma água, esticam um pouco a perninha e voltam. E está sendo uma experiência, assim, gratificante em ver que crianças tão pequenas estão conseguindo vencer essa barreira de ficar esse tempo todo na frente do computador acompanhando uma aula, né? A gente tem trabalhado vários conteúdos com eles, né, nessa faixa etária. As ideias de adição, subtração, a leitura, trabalhando nas ciências sociais, a convivência, os passos que eles convivem, as ciências naturais, a higiene, uma boa alimentação. Hoje eu trabalhei com eles, por exemplo, o meio ambiente, está chegando aí no dia 5. E assim, eles trazem informações, eles contribuem. E assim, eu até queria aproveitar e dizer o seguinte, que a gente ouve muito, né, as pessoas falarem, né, e eu entendo, claro, que assim, que não é a mesma coisa. O que acontece?
realmente, como seria numa aula presencial, em algumas coisas não pode não ser igual. Mas é como eu falei antes, a gente foi se reinventando e adaptando algumas coisas para que elas pudessem ser transmitidas online, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo vencer essa barreira, está conseguindo passar para as crianças conteúdos básicos importantes para a faixa etária, e que no nosso retorno, né, a gente espera que seja em breve, que isso a gente possa retomar e também fazer um levantamento de dúvidas, reforçar o que ficou em dúvida ainda, certo? A tia Vânia também está aqui colocando que realmente está saindo na mídia a quantidade de tarefas, e aí, gente, isso realmente vai de cada instituição, assim, fazer esse balanço. Realmente eu também tenho escutado de algumas escolas um volume muito grande de tarefas diárias, né? Alguns pais sendo muito cobrados, algumas famílias sendo muito cobradas, e nós também, professores, sendo muito cobrados nesse sentido. Em estar passando conteúdo, em estar, né, ministrando uma boa aula. E o que acontece? É isso, cada instituição ela tem que fazer o seu balanço da quantidade de tarefas e lembrar, né, e o professor também lembrar o seguinte, que realmente as famílias em casa, elas não têm essa função de ser o pedagogo, o professor do filho, né? Mas eu, Munira, particularmente falando, eu sempre apoiei o seguinte, as famílias estarem sempre acompanhando, supervisionando seus filhos em casa, né? Porque realmente é uma via de mão dupla, escola e família, né? Então, independente da situação de pandemia ou não, a gente sempre precisa muito da ajuda da família para estar supervisionando, acompanhando os estudos do filho em casa. Então, esse envio de atividades, ele realmente tem que ser equilibrado para a faixa etária, né? Então, para uma criança de 6 anos, eu não posso encher ele de atividades, sendo que ele tem um tempo de concentração menor. Agora, alunos maiores, Fundamental 2, ensino médio, já tem mais condição de receber uma gama maior de atividades e, inclusive, fazerem com mais autonomia. Os pequenos têm autonomia até certo ponto, depende da faixa etária, então a gente precisa estar atento a isso. É Tá muito bom? importante se atentar a isso, né? Porque tem crianças de 6, 7 anos, que às vezes depende de escola, dos professores, pedagogos, e algumas atividades, sendo que não é nem aquilo que eles passam na escola diariamente, né? É tipo, 2 vezes por mês, mas é sempre importante que os pais façam uma reunião, falem direto com os professores, dizendo o pouquinho deles, porque não adianta, né? A gente encher o aluno de produção para eles. Fazer não dá. Não, claro, a gente precisa entender a posição das famílias, né, nessa situação. Realmente não está fácil administrar a casa, acompanhar a aula dos filhos online, ou vídeo aula, né? E ainda tá acompanhando essas atividades que são necessárias, né? Porque dentro da normalidade é muito comum ter as tarefas de casa, né? Então, a gente tem que partir do princípio que a tarefa de casa, em algumas situações, principalmente para pequenos, né, precisa-se em alguns momentos, sim, da ajuda da família, uma pesquisa, algo do tipo. Mas a gente precisa pensar sempre, eu acho que em qualquer faixa etária, que eles consigam fazer sem muito auxílio, né? Então, assim, nessa situação de pandemia, a gente tem tentado ter esse cuidado de enviar para casa, num roteiro de estudos, algo que seja possível de ser feito em casa, que esteja bem explicado para que isso minimize as dúvidas da criança, tá certo? E realmente ter um canal aí de comunicação bem alinhado com as famílias, tá? Assim, para caso aconteça, porque já acontece nesse período, né? Tem acontecido, alguns alunos ficarem cansados, né, da aula online, porque às vezes a gente passou aí já quase não, tem mais de 2 meses, né?
mais de 2 meses aí afastados de forma presencial, é normal cansar, gente. Eu vou falar isso para as meninas, é muito comum a gente ficar. Nós também ficamos, em alguns momentos, um pouco cansados. Os alunos também, né? Porque a gente está numa realidade de ficar sentado na frente do computador, né? Então, assim, por mais que a gente já tivesse uma intimidade muito grande com celular, com notebook, enfim, tablet, contar só com ele nessa situação, realmente tem alguns momentos que a gente fica um pouco cansado, isso é normal. Então, se ficou um pouquinho cansado, tem alunos que, no caso, vou citar novamente os pequenos, né? Algum dia não entra, não estou assim orientando que não entre, mas já aconteceu. Não entrou no dia, mas deu uma respirada e depois voltou. E aí vai buscando as atividades que perdeu e vai tentando colocar em dia, né? Então, no caso, assim, como eu falei de dúvidas, a Yasmin também comentou, buscar o professor, se puder perguntar durante a aula online. Eu acho que o caminho é esse, é anotar, perguntar. Ou, se tiver algum outro canal na instituição que você estuda, via e-mail ou aplicativo da escola, enfim, buscar tirar essa dúvida, né? Aproveitar os tempos de aula que são para plantão de dúvidas também, que eu sei que algumas escolas fazem esse esquema, né? E acompanhar os horários, né? Procurar se organizar antes, assistir sua aula dentro do horário. Se você estudava de manhã, procurar fazer os seus estudos no horário da manhã. Se à tarde você já tinha o hábito de fazer um outro estudo, reforçar algo, é tentar o máximo possível manter essa rotina. Deixa eu ver aqui, as crianças da parte da manhã produzem mais que os da tarde? Tia, olha só, eu já trabalhei, eu sempre trabalhei o dia todo, né? Esse ano eu estou trabalhando só à tarde. Tratando-se de quem estuda integral, quem fica o dia inteiro na escola, eu sempre vi os alunos mais dispostos pela manhã. Né? Eu mesmo, quando eu era estudante, eu estudei quase a vida toda à tarde. Quando eu cheguei na sexta série, né, que ainda era a sexta série, que hoje é o 7º ano, eu pedi para estudar de manhã. Eu senti essa necessidade de estudar de manhã. Eu achava que eu ia aproveitar mais o dia. Então, assim, de manhã, quem estuda o dia todo, integral, normalmente pela manhã tá mais disposto, sim. Agora, hoje eu tenho os alunos da tarde. Normalmente, os alunos da tarde, eles já estão, como eles só estudam à tarde, eles estão dispostos, que eles estão chegando naquele horário, 1 hora da tarde, mas é muito comum no final do dia, tanto no final da manhã quanto no final da tarde, os alunos já estarem um pouquinho mais cansados. Não sei se eu consegui responder e atender a dúvida. Realmente, eu também nunca, assim, eu nunca me imaginei estudando à tarde, porque eu sempre pensei que a tarde fosse. Então, eu gosto bastante do horário da manhã, por mais que agora eu esteja estudando à noite na universidade, né? A noite é horrível, gente, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, assim, hoje eu dei aula a tarde toda, de 1h20 até quase 6 horas. Né? Aí tô aqui agora com vocês, pena que eu tô travada, tô chateada, eu quero participar de outra live, que eu quero aparecer. Passei maquiagem, passei batom, fiz tudo para chegar aqui, tava nervosa, e tô falando mais que papagaio, mas tudo bem. Dinene, mas assim, eu tô falando muito mesmo, tá? Se deixar, eu vou falando aqui. Se você precisar, você me interrompe, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Porque professor já fala muito por natureza, né, gente? Então, se deixar, a gente vai falando. Qual é o outro meio, assim, que você indica para adquirir conhecimento? Olha só, eu sempre gostei muito de fazer indicações de filme ou de livros, tá? Independente da faixa etária, né? Hoje mesmo eu indiquei um filme que tinha a ver com a temática do ambiental, do cuidado com o planeta, os impactos que os maus tratos com o planeta podem trazer futuramente.
claro que de acordo com a turma, né? Então, assim, mas isso mais de uma forma que você possa pensar no conteúdo que você estudou, mas de uma forma mais tranquila, né? Sem aquela cobrança ali no livro, no caderno, anotando. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de associar com algum filme, ou algum documentário, algum livro. Os alunos sempre gostaram muito desse suporte, né? E claro que, assim, eu acho que quando você tem também um empenho maior, você se dedica mais, isso aí vai de cada um, você vai render mais o seu estudo. Mas eu sempre também pensei o seguinte, que eu acho que a qualidade do seu estudo é mais importante do que o tempo que você ficou debruçado. Então, no meu tempo de quando eu estava fazendo pré-vestibular, eu tirava o tempo para estudar e tudo, mas eu também tinha o meu tempo de lazer. Então, assim, nesses tempos de pandemia, a gente não está tendo muita opção de lazer. Mas chegou no final do dia, para ver um filminho, você pode buscar algo que tenha a ver com o que você estudou. Hoje a gente tem vários canais disponíveis para isso, né? Que você pode estar explorando. Então, assim, não sei se eu respondi bem o que você estava querendo me perguntar, mas é uma coisa que eu gosto de indicar. É o que Já eu foi perguntei. falado, né? Então, eu também gosto muito de acompanhar várias séries, filmes, documentários, porque assim, às vezes, quando você vai fazer uma prova, você pode não saber a matéria, mas se você tiver conhecimento de mundo, você consegue acertar a questão. Eu vejo sempre aquelas brincadeiras na televisão do Celso Portiolli, que fica perguntando vários assuntos assim, de conhecimento de mundo, e se a pessoa tiver, ela consegue responder corretamente sem nem ter estudado aquilo. Então, eu acho muito interessante ter essa opção, sabe? De você aprender assistindo uma série, vendo um documentário, um filme, entendeu? E também é importante para quem vai fazer redação, né, o Enem esse ano, porque tem como usar como referência, né? Muitas coisas. Filme, você coloca assim, segundo filme tal, que acontece uma coisa, então é ótimo. Eu adoro, eu sempre recomendo também vários filmes. Para você ter esse convívio comigo, né? Eu converso. Sim. Ah, a Maria Clara falou que eu estou convidada para a próxima live. Legal, gostei, hein? Me avisa, me chama. Mas então, uma coisa aqui, ó. Nessa É, época de quarentena, é normal não ser produtivo do mesmo jeito? Não, gente, é super normal, é como eu falei. É, eu, eu ainda continuo na condição de estudante, mas assim, é, por exemplo, no meu caso, eu faço um curso de línguas, eu estou fazendo italiano desde o ano passado, que era algo que eu queria muito aprender. E assim, eu também tem dia que eu tô um pouco cansada de atrás, assim, eu vejo que eu não tô tão produtiva quanto eu estava antes, né? Então é muito normal. E a gente não se cobrar, porque é, como eu falei no início, a ansiedade é algo que está muito presente, assim, e cada um administra de uma forma. E a gente aqui, assim, mais dentro de casa do que antes, eu entendo que isso vai tomando um pouco a cabecinha da gente. Poxa, eu fiz isso, eu não fiz, não consegui fazer. E é aquilo, a respirar fundo, ter calma. Amanhã é o outro dia, entendeu? Então, assim, eu tô. Ah, ô, Yasmin, eu também uso o Duolingo aqui para ficar praticando um aplicativo, é muito legal. Então, assim, é muito normal não estar produtivo. Como eu comentei anteriormente, isso às vezes impacta também nos alunos, né, nas crianças. Tem dia que eles estão um pouco mais cansados, um pouco mais agitados, é normal. Eu também Ah, acho que é super normal não ser produtivo todo o tempo, porque é uma rotina diferente, né? A gente ainda está se adaptando. Então, é super normal. Mas o importante é não parar. Isso é o melhor. isso, eu acho que é importante a gente não parar. É, no meu caso, eles ofereceram para a gente ou trancar o período do curso ou continuar de uma forma online. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer online para a gente manter. É o que eu tenho falado, assim, até com algumas amigas que têm filhos, que estudam e tudo mais, que
eu acho que é muito importante nesse período a participação dos alunos, seja criança ou adolescente, manter, né, fazer um pouquinho mais de força, se esforçar um pouquinho, e estar presente dentro dos seus horários de aula, também pelo link afetivo ali com o seu professor, né? Eu acho que você está vendo ali, mesmo que de forma virtual, vocês estão ali em contato. O afetivo também, ele é muito importante nesse momento que a gente está passando. E assim, manter o cérebro aquecido, eu falo, né? Eu acho que vai mantendo um pouquinho a mente trabalhando ali, buscando outras formas. E é muito comum a gente testar um método. Me programei para fazer de tal forma, mas não deu certo. E ir tentando outras formas. Isso acontecia muito comigo. Eu gostava muito de fazer ficha de estudo, de anotar, muito do visual também. Então, se está dando certo, continua nesse ritmo. Se você viu que você não rendeu tanto assim, buscar uma outra forma. Eu estava até pensando aqui que, de repente, montar grupinhos de estudo, de repente, os maiores, né, que tem mais essa autonomia, marcar com 2 ou 3 amigos alguma, alguma reunião de vídeo, conversarem, trocarem uma dúvida. Como a Yasmin falou, eu gosto de explicar a matéria para mim mesmo, como se eu estivesse dando uma aula. De repente, falar o que você entendeu para os seus colegas. Talvez seja uma alternativa bacana também, já que a gente está nessa situação virtual. Porque a gente aprende muito ensinando também, né? A parte onde a gente mais aprende é ensinando outras pessoas. Eu mesmo, quando eu aprendo alguma matéria nova, eu explico ela para o meu irmão, falo assim, tenta aqui, tentar explicar o que eu aprendi, o que eu entendi. E como ele já está dentro da faculdade, ele já passa por isso, ele meio que me corrige se eu estiver errado, ele me ajuda. Sim, essa troca ela é muito importante, né? Então, o, o estudo, assim, nesse período, eu resumiria dessa forma, é que realmente a gente precisa contar com o nosso, como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra. Com o nosso empenho primeiro, né? Para ter um pouquinho de força de vontade, porque realmente se a gente não buscar nesse momento, né, a gente acaba perdendo um pouquinho assim, porque você não está no modo presencial. Então, a gente precisa ir até esse canal de aulas ou de dúvida que está sendo as videoaulas ou aula online. Deixa eu ver aqui, mandaram alguma coisa, tudo nesse período de quarentena. Sim, sim, é uma forma de distração, como eu falei. Você pode aproveitar para estar trocando ideia com seus colegas, né? Assim, normalmente né, as meninas, adolescentes têm alguém com quem tem mais afinidade, costuma conversar mais sobre algo que está estudando, né? E acalmar um pouquinho o coração. Realmente está vindo aí algumas novidades, né? A questão do Enem aí que está né, ficou nesse dilema. E pensar assim, gente, que realmente, para quem estava preparado para prestar Enem, vestibular esse ano, talvez tenha esse sentimento de que ficou um ano perdido, né? Eu acho que, assim, vão ter outras oportunidades. Eu, particularmente, quando eu estava no terceiro ano, não fiz vestibular por opção, não me achei preparada para tal, né? Eu queria estudar mais um pouco, eu queria me dedicar mais, e deu certo, né? No outro ano eu tentei vestibular e deu certo de passar de primeira, fiz a UFES, então assim, tudo tem um tempinho mesmo, né? Tudo tem sua hora. E não pensar no lado negativo, pensar que você está ganhando tempo para poder estudar mais e chegar mais preparado onde você quer chegar. Verdade. A gente tem que se preparar antes de acontecer, né? Tem que esperar acontecer para se preparar. E é tudo no nosso tempo. E com certeza a gente tem que se dedicar bastante para os nossos objetivos. Também não pode deixar de tentar, porque o importante é você tentar, né? Se você chegar lá e você não conseguir, você tenta de novo, porque você quer chegar no seu objetivo. Mas se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então é importante ir devagar, né? E você...
Não, isso aí. Aí é isso, assim, eu acho que o que eu queria trazer para vocês era um pouquinho desse lado, assim, tanto como estudante, né, que eu já fui e continuo sendo, de certa forma, e, e também, assim, buscar o lado profissional, né, que a gente também tem passado alguns percalços e a gente, né, entende que tem os dois lados e cada lado tem aí o seu, como é que fala, os seus pontos aí para colocar à mesa, né, das dificuldades de cada lado, né? As dificuldades de cada lado. Verdade. Algo a mais a acrescentar? Bom, é isso, dizer assim que eu gostei de participar, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí, mesmo que só por áudio, né? Assim, sei que não é tanto culpa minha, mas pedir desculpas, pena que não deu certo mesmo aí a questão da minha imagem. Depois eu vou procurar saber o que que aconteceu, como é que organiza, mas a princípio estava tudo ok, câmera liberada, mas é, eu acho que deu pra gente conversar um pouquinho aí. Como Obrigada a aí pela Maria paciência de vocês, acompanhar seu áudio, né? A próxima vai ser muito melhor, com certeza vai dar para te ver e aí a gente bate um papo melhor, tá bom? Não, tá Muito joia. obrigada, Bom, Miriam, pela sua participação, foi muito importante. A gente aprendeu bastante, pelo menos eu aprendi muito. Desculpa por qualquer coisa aí, né? Ah, agora apareceu! agora que eu prendi Gente! o cabelo, deixa eu pôr o cabelo. Eu não acredito que tá acabando e a imagem apareceu. Agora no final. Ah, não, puxa, magoei. Poxa, Ah, que pena! fiquei feliz assim que entraram várias meninas aqui, entraram vários amigos aqui também. Poxa, que legal. Gente, eu não acredito. Vou começar tudo de novo. Cadê? Ai, ai, poxa vida. Mas com certeza, de uma próxima vez, vai dar tudo certinho e a gente vai se ver assim melhor. Ah, então tá joia. Ó, meninas, todo mundo que apareceu aí, obrigada também, tá, Adiliane, pela paciência aí. Desculpa o rolo, né? Ai, entrei e saí. Essa coisa de tecnologia tem disso, não se Ah, preocupe. tem isso. Não, só complementando. A gente está passando altos perrengues com a internet, porque tá todo mundo usando essa mesma ferramenta, então tá assim, muito comum a internet, que antes era muito boa, cair, travar e por aí vai. Maria Clara, fui trollada, mas para vocês verem que estava tudo certo aqui, eu não mexi em nada. Então tá, gente, ó, beijos. Famílias. Beijo, Tá, Mira. Obrigada. beijo, tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, agora a gente vai encerrando mais uma live. Espero muito que vocês tenham gostado, se divertido com as dicas. Desculpem o erro, né? Para vocês verem, não foi culpa da gente, foi um erro aí da plataforma do Instagram ou algo assim do tipo. Alguma coisa deu errado, mas tá tudo certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acompanhem as outras lives, com certeza tem assuntos muito interessantes para vocês para complementarem o conhecimento de vocês. E é isso. Muito obrigada pela participação e até semana que vem com mais outras oficiais falando sobre outros assuntos, tá bom? Beijo, gente. Tchau.